Peraí, tá? Assim, aí é Pronto. uma questão sua, porque tem pessoas que gostam, né? Que precisam, que assimilam melhor, sei Certo. lá, gostam mais. Então, fica à vontade. Eu peguei, sim, realmente não sei. Não sei o que é a sessão. Tá, Não conversei nada a respeito com ele, não. tá bom. Hoje, não sei se é o tempo, minha internet já tem dado alguns problemas, assim. Eu estou até para comprar uma segunda internet para ver se com duas eu consigo ter uma que preste. Então, hoje, Uhum, pronto, agora a gente está conversando, deu uma falhadinha, mas a gente vai buscar certo, seguir, certo? A outra coisa certo. é que eu, até abril, essa plataforma aqui, o Zoom, a gente fazia a sessão, uma conversa entre duas pessoas, ela não tinha corte de tempo, ela era livre. Mas agora, a partir É. de 2 de maio, eles cortaram, então a cada 40 minutos a sessão vai cair. Hum, O que é que acontece? Não dá para fazer sessão de coaching com a reunião cortando. Eu vou ter que ir para uma plataforma paga, não vai ter jeito, né? Mas aí uhum, eu tô agora avaliando qual é a que tem, né? Eu tenho condições de bancar, mas que também uhum, ofereça uma qualidade boa de reunião, certo? Então eu certo, ainda não resolvi isso, então eu peço desculpas porque a gente vai ter uma queda de reunião, certo. porque a sessão vai cair, tá? Tá bom, tá Então, certo. até a gente resolver a sessão, mas eu espero que até essa semana eu consiga decidir aqui. Isso tinha logo no começo, né? Aí depois liberaram, Não, o Zoom que eu lembro não. que já O não Zoom usou, não não. tinha, não. O Zoom Era o só tinha Meet, esse né? Era? problema. O Zoom tinha isso a partir da terceira pessoa da reunião. Ah, tá. Uhum, Quando era uma entendi. conversa entre duas pessoas, era livre por 24 horas. Você podia fazer uma reunião em Uhum, 24 horas. Agora, entendi. entrasse a terceira pessoa, ele começava a contar 40 minutos e caía. Uhum, certo. Então, tá bom. Vamos lá. Ô, Andréia, Oi. primeiro presente é uma sessão de coaching, certo? Certo. Então, eu quero dar primeiro, parabéns por você aceitar seu presente. Segundo, Certo. né, porque quem recebe presente está de parabéns, né? Não? Então, parabéns. E eu agradeço. Segundo, é que a gente costuma dizer que esse ambiente, seja ele virtual ou seja ele presencial, que a sessão pode ser tanto presencial Sim. como online, a gente chama que esta sala, seja virtual, seja presencial, é uma sala de transformação, uma oportunidade de transformação, certo? Certo. Então, eu vou manter a tradução de dar-lhe boas-vindas à sala da transformação, Ok, né? obrigada. Lógico que eu não tenho o poder de transformar você em nada, né? Mas você pode tomar decisões transformadoras na sua vida. E Uhum, isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive hoje, certo. né? Uhum. Parece muito uma... Eu não sei o que você tem ideia sobre o coaching, e eu queria que você me dissesse, né? O que é que você sabe, o que você entende de danada é coaching? Certo. Eu já participei na empresa que eu trabalhava. Tá, Eles fizeram com todos os gerentes das áreas um acompanhamento, né, com a certo. profissional. E assim foi bem importante para a minha vida, porque eu tinha uma dificuldade muito grande com a distribuição de tarefas. Eu era muito centralizadora, É mesmo? sabe? Era muito. Entendi. Hoje eu não me considero mais, não, sabe? Louvado seja Deus, É, né? hoje eu não me considero assim. Foi preciso, além desse trabalho, a profissional me aconselhou a fazer a terapia particular, né? Assim, um trabalho para mim mesmo, fora profissional, porque era uma coisa que Terapia eu ou tinha. coach individual que ela lhe indicou? Né, mas assim, era com a psicóloga, não era Ah, com então a era profissional de terapia. coaching, era Ah, então ela terapia. indicou terapia. Sim, sim, Ah, isso entendi. é.
Então, assim, eu fiz algumas sessões, foi feito um trabalho com os instrumentos, eu não me lembro o nome, mas acho que tem um que é o DISC, né? Certo. Diz que Foi é uma feito um teoria, mas que tem gente que pegou e é uma teoria pública, assim, de poder público já, pela idade que tem, pelo tempo que tem. Mas aí teve gente que Uhum. pegou, quem chegou primeiro comeu a sopa quente, né? Então botou o nome do produto, o nome da teoria. Então tem um produto chamado próprio DISC, tem. Certo, certo. Aí, assim, com base nesse trabalho que se identificou, era uma coisa tão, assim, visível em mim que o motivo de eu ter ido participar dessas sessões de coaching era porque o meu chefe enxergava isso em mim e via dificuldades, porque eu estava fazendo tarefas que não eram minhas. E aí acabava não conseguindo dar informações estratégicas que ele precisava. Então, assim, meio que foi uma oportunidade de dizer assim, melhora ou então tu cai Ou fora. vai dar ruim para você, entendi. É, é. E qual Mas, foi assim, o resultado do seu DISC? aí eu não me lembro, não. Sério? Não, lembro não. Você tem De ideia? O verdade. DISC Eu é só uma, sei o que eu. DISC são 4 letrinhas, né? São as iniciais dos 4 fatores do nosso perfil comportamental. Hum, Então, ou você é D, ou I, ou S ou C, DISC. Não lembra? eu não lembro, não. Tá. Lembro, não. Eu sou Olha, mas analista de faz perfil tempo. comportamental e faço essa análise, certo? Certo. Eu posso dizer a você o seguinte, que só o fato de descobrir isso sobre mim, né? Saber qual era meu perfil e saber qual era o perfil da Elga, mudou a vida da gente. Só Uhum. isso. Se não fosse para falar de mais nada. E mudou a Sei. nossa percepção entre um e outro e mudou a nossa percepção com os meninos. Porque a gente Pequeno. conseguia, a gente se formou, né? A gente não simplesmente preencheu e recebeu o relatório. A gente se formou em análise comportamental. Então, é, com o passar do tempo, os atendimentos e tudo, a gente também foi começando a ler os meninos, né? E a Tá. entender que os meninos são Uhum. diferentes, né? Uhum. Quer dizer, não entender que eles são diferentes, entender como, né? Como ou qual era o perfil deles, e aí, por saber qual que era o perfil deles, a gente poder, vamos dizer assim, dialogar de forma mais adequada com eles. Com cada um, né? Porque você dá, Uhum. não a gente aprendeu, ouviu nossos pais falando, não sei se você ouviu os seus, dizer assim, fala a mesma coisa, ensinei do mesmo jeito, né? Uhum. Expliquei, a ordem é a mesma, como é? Criei os dois do mesmo jeito, os três, os cinco, sei lá quantos meninos. O ensinamento foi o mesmo e cada um entendeu de um jeito, né? Teve um que não atendeu, que não entendeu, né? Uhum. E assim, isso é um grande fator, certo? Agora, quando a gente aprende sobre isso e ainda entende ou tem a cosmovisão bíblica, aí entendeu? É É um negócio verdade. assim fora do comum, porque Uhum. quando você vê que para o descrente, isso é isso é aquilo, pô, isso é um pecado, entendeu? Uhum. Então, é muito fácil detectar quando, né? As duas coisas não juntas, né? É muito bom. É lógico que profissionalmente você é feito não sei se tu estava no Fé e Ciência, você estava no Fé e Ciência? Tava não, só foi Rômulo. Pronto, mas no Fé e Ciência, os cientistas disseram, a gente vai para o congresso e explica tudo isso aqui, mostra tudo isso, a gente só não diz que é Deus. Porque na Uhum. academia, né, a gente não pode dizer, isso é Deus, porque senão cai a base científica, né? Se falar de Deus Uhum. diante de um congresso científico, você perde o respeito. Então, ele mostra tudinho, assim, pronto, aí é tipo assim, e aí, é o que isso? Foi o homem que fez isso? Foi o cosmos, a energia, o buraco negro? Uhum. Era isso.
Tu sabe que tu não pode vir, né? Acabou a leitura, terminou o livro. Tu veio para me dizer isso, veio? Parabéns, agora começa o outro. É. E não venha mais não. Aí, então assim, é muito transformador saber. Porque tem horas que Uhum, você está querendo mudar o outro, quer que o outro faça uma coisa, mas você nem está se comunicando da maneira adequada e não vai mudar, velho. Tem certa, você se adapta, você renuncia por um tempo, mas você foi feito de um jeito que funciona bem. Deus não fez imperfeito. Deus, né? Deus fez perfeito. O uhum, pecado nos fez imperfeitos, mas Deus nos fez perfeitos. Então, o que você tem de muito forte, o que você tem de pronto, que está pronto e tudo mais, falta, por exemplo, disso no Rômulo. Tem coisa que tem no Rômulo que não tem com você. isso. Então, assim, nisso houve a mão de Deus. Antes, ele sabia da minha história ainda no ventre da minha mãe, na matéria informe, tal, tal, tal. Então, quer dizer, aí ele já sabia que Andréa ia se casar com Rômulo, entendeu? Então, quer Uhum, dizer, ele sabendo de tudo isso, pô, mas tem que ser o Rômulo, porque o Rômulo tem esses negócios, eu tenho essas pitadas dessas coisas, eu tenho os pauzinhos disso aqui, eu derramei esse negócio aqui, isso aqui é a receita para André. é bem assim. Quando A você não acredita em complementariedade, né? Deus, quando você não Ah, acredita em Deus, o negócio fica, entendeu? Na a filosofia. bagunça, é verdade. É muito complicado para o descrente entender ou acreditar em algo Uhum. melhor, Então, assim, sabe, Adiel, eu participei certo? por imposição, realmente. Eu Tá. até tive dificuldade de encarar logo as coisas como elas foram postas, Tá. porque com os outros gerentes, não. Mas para mim ficou muito claro que era a última chance. Entendi. Você, Então, qual era a sua assim, responsabilidade? Qual era a tua função? eu era gerente do financeiro. Tá. E aí, assim, eu sempre fui cobrada diferentemente. Eu era a única mulher, sabe? E eu sempre fui muito cautelosa. Mas para meu chefe, essa cautela era prejudicial, porque isso me segurava em muitas coisas, mas só que era questão de princípios, sabe? Coisas que eu tinha um caminho para fazer e ele queria que eu fizesse por outro. E Diferente esse entre o certo e o errado, né? Exatamente. Então, assim, esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi sair da empresa. Eu passei quase 23 anos lá, mas no Caramba. financeiro foram 18 anos e 15 anos como gerente. Então, assim, eu tomei a decisão de sair porque eu não conseguia fazer as coisas do jeito que ele queria que fizesse, que mexia com princípios, com coisas que eu não queria mexer mais. Então, no momento certo, eu tomei a decisão. Então, a imposição de fazer o coaching, para mim, foi importante, porque eu nunca tinha pensado em fazer terapia. Tá. Na época, na época, eu não era assim, eu não tinha me convertido ainda, mas princípios a gente sempre tem, né? Então, Sim. assim, eu não tinha me convertido ainda e eu não, como é que se diz, nunca tinha pensado na terapia. E quando fui procurar uma psicóloga, a psicóloga não era cristã, mas a gente caminhou bem nesse processo. Sim. Chegou aí a origem lá do meu problema, do pecado, que para ela o nome não era Não é pecado, né? pecado, assim. Mas, assim, foi importante porque me direcionou para tratar uma coisa que eu trouxe de criança, né? Legal. Por isso que eu não me lembro muito dos detalhes do coach. Então, eu posso dizer assim, que naquele momento, como era uma coisa que eu não queria fazer, que eu não aceitava fazer, pela maneira como foi trazida para mim, Tá. eu não me lembro muito das coisas. Então, é meio como se eu estivesse começando do zero. Eu E sei faz mais ou quanto menos o tempo que isso? é. Hoje faz uns 12 anos. Poxa, faz muito tempo. Essa Faz. coach lá de 12 anos atrás, ela era psicóloga, é? Era. Ah, tá. Tá. Pode ser que ela nem estivesse fazendo coaching, um método parecido com o que eu vou, né, que eu vou trabalhar. Isso, Pode pode até ser. ser, certo?
Uhum. Em 2017, quando eu quis trabalhar como coach financeiro, eu queria trabalhar como coach financeiro. Eu disse assim, pô, eu não posso trabalhar com esse nome se eu não for coach. Isso eu entendi, assim, Uhum. só usar o título, tipo assim, né? Consultor financeiro. Se eu Uhum. disser amanhã começar a fazer, para falar para todo mundo, o que é que você trabalha? Sou consultor financeiro. Tudo bem, não existe um CREA, uma OAB de consultores para dizer, ó, se você disser que você é consultor, tá errado, é exercício legal da profissão, não sei. Não, isso não existe. No coach também não existe, mas eu entendi que eticamente eu só podia me chamar de coach se eu tivesse feito uma escola que ensina Certo. coaching, certo? Uhum. Mas tudo bem, então faz muito tempo isso. E aí, mas então o que é que você entende o que é coaching? Você entende hoje que é ok. Eu entendo que é um treinamento. Entende que é um treinamento. Uma, eu entendo isso. Que, que treina o povo para quê? Comportamento. Que um treinamento que E vai avaliar comportamentos, sim. tá. O que mais? Não, eu só acho isso. Só acha isso, tá bom. Só acho isso. Então, beleza. Então, eu vou dizer para você rapidamente o que é, certo? Certo. O coaching, ele é um método. Primeiro ponto, certo? Ele é o quê? Um método, Método. tá? Então, não Certo. é da minha cabeça. Certo. Eu não tenho, tipo assim, eu vou seguir uma cartilha, eu vou seguir um roteiro. Todas as sessões, elas têm, vamos dizer assim, pré-definições. Eu tenho que seguir um roteiro, Certo. ok? Então, não é, eu estou com vontade disso, vou fazer isso na sessão da Andrea. Não. A gente vai fazer primeira sessão, eu tenho um script para a primeira sessão. Segunda sessão, eu tenho um script para a segunda sessão. E aí, sessões ímpares, nós fazemos uma ferramenta toda sessão ímpar, onde a gente vai avaliando durante o processo as mudanças. É uma régua. Vai ter uma régua, tá certo? A gente vai usar ela hoje. E essa régua, vamos dizer, vou chamar de régua, essa régua vai começar a dizer, poxa, eu estava aqui e agora eu estou aqui com a régua. Entendeu? Então, a Uhum. pessoa, você vai perceber que está tendo Evolução. mudança. Uhum. Nem sempre você vai entender como é evolução, e eu vou explicar por quê. A sessão, o processo de coaching ele tem 10 a 12 sessões, certo? 10 a 12 encontros. Certo. Quando a gente é formado em coaching integral sistêmico, que é a Febracis, né, que é a instituição que eu estudei, o coaching ele faz processos de 12 sessões. Mas quando a gente faz um outro curso, que é o Master Coach, que é um curso mais profundo, a gente recebe mais ferramentas com outro tipo de alcance, onde a gente consegue reduzir o processo para 10 sessões ou para 8 sessões. Eu gosto Uhum. de 10, então fiquei com 10. Eu fico com 10, eu prefiro 10, certo? Mas Certo. até 8 sessões. Então, e eu fiz os dois cursos. Então, eu faço faço processos de 10 sessões. E aí, o coaching, ele começou como uma metodologia que ajudava, em geral, empresas a alcançarem objetivos. Atingimento de meta. Né? Uhum. Ferramenta corporativa, ferramenta que media o avanço e o alcance daquele objetivo, que traçava o prazo e que apertava o prazo, estendia prazo e tudo mais. Então, certo? E aí, o que é que aconteceu durante essa história aí, 30 anos, 20 anos, que existe o coaching? Muita empresa, para atingir suas metas, acabou com a vida de muitos colaboradores. Por quê? Porque tinha que atingir. Alguns colaboradores abraçavam isso, alguns colaboradores eram convidados a participar do processo, É. né? Qualquer que seja o motivo, no caso o seu foi uma chance para uma melhoria individual sua,
consequentemente, da empresa, mas às vezes os outros é trabalhar em equipe com mais entrosamento. Vai depender da situação que a empresa estiver enfrentando. Uhum. Mas, mesmo assim, as pessoas se davam muito, como muita empresa isso acontece, e elas deixavam coisas importantes, áreas importantes da vida de lado por causa disso. Sentiam aquela pressão, se não fizesse, iam para a rua, e toda essa história que a gente sabe do meio corporativo. Então, eu entendo que o Paulo Vieira, que é um presidente da Febracis, ao perceber essas coisas, ao ver essa situação, percebeu que isso era disfuncional. Então, lá vem o acréscimo do resto do nome do nosso método, que é integral sistêmico. O integral, ele junta razão e emoção, e não somente a razão, não só o cognitivo que tem que fazer e tal, e deixa isso, deixa aquilo para atingir, mas o emocional, para que as decisões sejam como um todo. Nós somos seres emocionais, nós não podemos dizer, verbalizar que a gente só toma decisões racionais, né? E o sistêmico é que entende-se no método que a vida tem 11 áreas. E dessas 11 áreas, elas são interligadas. Quando eu altero, quando eu mexo com uma, eu vibro nas outras, eu altero as outras. Então, se eu estou num trabalho, eu vou ter que estender minha carga horária e eu vou ficar agora 12, 13 horas, eu impacto com Elga, eu impacto na vida dos meninos, eu impacto no financeiro, provavelmente para melhor, porque eu estou trabalhando mais, tudo mais, eu vou ter alguma hora extra, eu vou ter alguma coisa, vou ter um impacto financeiro. Pô, não estou dizendo que ele vale mais, certo? Só estou dizendo que impacta. Então, eu impacto no meu emocional, vou impactar no emocional. Vou impactar na minha saúde se eu começar a trabalhar de 8 para 12, 14 horas? Sim. Sim. Então, eu vou estar mais cansado, eu vou dormir menos, eu vou me alimentar mal, provavelmente. Então, né? Consequências, uma possível obesidade, um sedentarismo, problema cardíaco. Pronto. Então, a gente, por causa de uma situação, a gente entende que no método ele interfere sistematicamente nas outras áreas. Faz sentido? Sim, sim, faz Pronto. total. O que acontece é que, quando a gente junta isso, o método do coaching, que era bem cabeça, bem cognitivo, traz o emocional para junto, respeita esse processo das decisões emocionais. E aí também verifica quais são as minhas fortalezas e as minhas fraquezas. Né? Lembra de uma... Você já passou por uma ferramenta chamada SWOT? SWOT, sim, Já, né? sim. Então, lembra que SWOT ele faz isso, né? Ele levanta, né, fortalezas, fraquezas, oportunidades, E ameaças e tal. ameaças. Isso. Mas eu não vou falar de SWOT, eu só estou trazendo para linkar. Então, se eu entendo minhas fortalezas e entendo minhas fraquezas, no processo a gente busca otimizar ou melhorar minhas fortalezas e diminuir minhas fraquezas. Certo? Ou reduzir ou eliminar, dependendo de qual que seja. É possível eliminar algumas. Lógico que não vai eliminar tudo. Eu nunca que eu diria isso, que era até uma propaganda enganosa. Mas quando você faz isso, junta isso como uma equação, diz, pô, eu vou potencializar minhas coisas fortes, meus pontos fortes. Eu vou diminuir meus pontos fracos. Só aí já é receita de sucesso, né? Aí eu vou fazer isso com um método para chegar num objetivo, porque o coaching, base é chegar na meta. É definir uma meta e chegar lá. O problema do coaching tradicional, dos métodos anteriores, é que chegava na meta, mas ferrava muita coisa no caminho. No processo do coaching integral sistêmico, a velocidade pode não ser tão rápida quanto antigamente, mas ela é mais consistente porque ela tem respeitado outras coisas. Não vai feito um rolo compressor sem olhar para outras coisas, certo? Então,
esse é o método coaching integral sistêmico. Sistêmico. Tá bom? Então, Certo, é um entendi. processo, tem tempo para começar, tem tempo para terminar. De preferência, as sessões são semanais. Que mais? Tem muito trabalho, não é leve, certo? Transformação nunca foi uma coisa leve, né? Vai perguntar Isso, para a ninguém faz. lagarta, se foi fácil virar borboleta, certo? Verdade. Então, assim, mas a gente entende que essa analogia da borboleta é bem bacana. Quando você consegue esse tipo de transformação, vai doer muito querer voltar para o casulo. Entendeu? Vai quebrar a asa, não cabe mais, então vai ser um negócio meio complicado voltar. Infelizmente, por causa do coração humano, eu vou dizer a você que é possível voltar totalmente ao que já foi. Certo? Uhum. E isso tem a ver com as nossas certezas, as nossas convicções. Eu não estou falando ainda de fé, nem de igreja, nem certo? Uhum. Estou falando... Opa, nossos primeiros últimos 10 minutos. Uhum. Então, isso é o coaching integral sistêmico. E agora a gente vai começar a sessão. Fiz uma parte bem teórica agora, mas a gente vai começar Certo. a sessão, tá? Então, eu estava falando que podia nem tudo ter uma sensação de evolução, porque poderia, aí eu entrei em outros assuntos, que era a questão de fases. No processo temos fases. E essas fases, elas são divididas entre consciência. Existe um período de tomada de consciência. Você vai tomar consciência toda a sessão, mas existe um período mais característico, mais clássico, que é o período da tomada de consciência. E nesse período da tomada de consciência, pode ser que seja para você mais prolongado, pode ser que seja mais... Se os meninos, o barulho dos meninos estiverem incomodando, você me fala. Oi? Se Se o quê? o barulho dos meninos Não, estiver está incomodando, não. você Ah, me não. fala, certo? Tá certo. Só me incomoda, né? Porque eles estão, eu escuto. E aí, o que eu estava falando? A consciência. Consciência. Depois é o fortalecimento, certo? Existe um período de fortalecimento. E depois um período de escala, um período de crescimento. Então, a gente tem isso como fases do processo. No período da consciência, pode ser que você faça a régua hoje, vai ver uma situação, chega daqui a 2 semanas, que é em Paris, né? Então, daqui a 2 semanas a gente vai se encontrar, vai falar sobre isso e vai dizer assim, opa, ih, rapaz, isso aqui não tá legal. Não quer dizer que você está com uma vida pior do que a de hoje, certo? É que você está tomando mais consciência e aí o seu critério está mudando também. Certo. Então, você pode dizer assim, caramba, eu estou tendo um resultado, mas visivelmente parece que não está tão bom. Então, tem que fazer sentido. Você vai entender isso no caminhar. Entende? Certo. A gente vai Entendo. percebendo isso. Assim, poxa, eu tive tal coisa. Então, por exemplo, tem cliente que quando, vamos dizer, joga isso para o pilar profissional, quer fazer isso no pilar profissional, fecha o negócio, diz assim, ó, só isso que eu fechei, pagou o processo. Pronto. Então, beleza. Tá tudo certo. Uhum. Né? Então, por exemplo, em 2019, eu acho que foi... Não, foi 2018. Aconteceu isso comigo. Eu fechei um negócio numa semana de 23 mil. Eu nunca fechei um negócio de 23 mil. Entendeu? Nunca tinha fechado um negócio de 23 mil. E eu fui lá, fiz o negócio, pronto, 23. Tu topas? Topo. Divide em 12 vezes. Tá bom. Saí, parecia, eu não conseguia me conter. Eu acho que ele percebeu que como se ele dissesse assim, eu acho que eu me dei mal, porque ele está saindo feliz demais. Né? Mas assim, entende? Então, assim, acontece. E não acontece uma vez, nem 2 vezes esse tipo de situação.
Mas você pode medir alguma coisa e nas suas medições, assim, não tá, se eu comparar, não está tão bom quando eu fiz a, né? Tô E a gente entendendo. faz isso como se fossem retratos. Nós lançamos os parâmetros e a gente está tirando um retrato da vida hoje, do subjetivo de agora. Daqui a 3 semanas, muita coisa pode mudar. Por quê? Porque existe trabalho para ser feito. Né? Como eu lhe disse, o processo ele tem tarefa para casa, leitura de livro, assistir filme, assistir vídeo, certo? Não é somente a sessão, não. Se fosse somente a sessão, era muito fácil. Não, não é. O buraco é mais embaixo, como se diz aqui no Nordeste. Então, vamos lá, vamos começar. Tá pronta? Tô sim. Vamos Respira. embora. Andréa, me diz, quem é você? Quem é Andréa Carneiro? Eu sou uma pessoa com os pés muito fincados no chão, às vezes fincados demais, que me impede de ver as coisas um pouquinho ao longe. Ainda sou um pouco perfeccionista, não tanto quanto antes, não me cobro tanto quanto antes. Sou super mãezona, super amiga das pessoas, mas me fragilizo muito quando eu me decepciono ainda com pessoas, sabe? Então, Sim, assim, nesse quesito, às vezes eu sinto como se os anos não tivessem passado, porque eu ainda me machuco tanto quanto quando eu era adolescente, que me machucava com uma amiga. entendi. Então, assim, eu sou Entendi. muito intensa no que eu faço, e por mais que a gente saiba que não é para esperar em troca, tal, mas eu ainda me decepciono muito. Então, assim, eu preciso acreditar, outra coisa assim, eu preciso acreditar mais naquilo que eu tenho capacidade para fazer, sabe? Às vezes eu me limito muito. Estou anotando, tá? Pode ir falando Tá. tranquilo aí. Também eu me considero uma pessoa assim muito agregadora, gosto de me colocar no lugar das pessoas e entender que eu já tive naquele lugar, e aí eu gosto de trazer para perto, de dar um suporte, sabe? Eu não sei, sou considerada pelas pessoas que convivem comigo Ah, realmente nesse papel de mãe, de trazer, de buscar. Isso às vezes tem um peso grande, né? Traz algumas consequências para a vida. Eu tenho aprendido, né? Tenho percebido as coisas mais rápido do que antes, quando eu estou sendo ousada ou as pessoas não são aquilo realmente que eu imaginava, consigo perceber mais rápido que antes. Aí estou criando algumas reservas, mas na minha essência eu ainda me decepciono muito. tá. Certo. E quem você... Eita, a gente tem... quanto? Tem 2 2 minutos. minutos e meio. Tá. Não tem problema que o que a gente está fazendo agora não vai interferir nem no clima, nem nada. Tem situações Certo. que a gente tem ferramenta que é bom que não aconteça um corte no meio da ferramenta, Certo. né? Porque quebra o efeito do... Como eu lhe disse, a gente trabalha emoção e razão, certo? Então, assim, e diferentemente, eu não sou psicólogo e não preciso ser para atender como coach, e não Uhum. preciso ser especialista de nada para ser coach. Agora, se eu disser assim, eu vou ser coach voltado para emagrecimento. Uhum. Então, eu poderia ser um coach de emagrecimento que não tem nada a ver com a saúde? Poderia. Por quê? Porque o método me conduz a trabalhar em qualquer uma das 11 áreas. Agora, se eu Certo. for nutricionista, ajuda? Pô, ajuda muito, que aumenta a minha autoridade. Entendeu? Uhum. Eu posso trabalhar com finanças e não ter nada a ver na área financeira, nunca ter trabalhado 18, 20 anos em financeiras e ajudar pessoas como coach financeiro? Sim. Porque
mais do que saber preencher a planilha dos gastos, por exemplo, do cuidar do fluxo de caixa e tudo mais, eu posso ajudá-lo a resolver os problemas bem internos dele em relação ao relacionamento com o dinheiro. Uhum. Entendeu? Tô Então, assim, entendendo. por que que você comprou isso? Não, eu fui e comprei. Eu não me preocupa com o que você gastou. A princípio, parece uma loucura, né? Eu sou um cara que quer trabalhar com finanças e não importa o valor. Não importa. Mas se não resolver essa questão, vai cair, eu sei. Se não resolver essa questão, hoje vai ser uma calça, amanhã é um carro, depois é um iate. Entendeu? Então, É a origem do problema, né? é a origem do problema. Tá, vamos encerrar agora, tá? Tá. Pronto. Então, vamos só voltar. Você estava falando sobre o fato de não ser psicólogo. Não sou psicólogo e isso não precisa. Porque Uhum. terapia é um processo, como eu disse, é um método onde eu vou seguir. E a outra coisa agora é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Tem efeitos terapêuticos. Do mesmo jeito que, por exemplo, que se eu disser assim, André, se quando você acordar, toda vez que você acordar, certo? Você se espreguiça. E aí, ó, espreguiça um lado, espreguiça o outro, gira para um lado, gira para o outro, gira para cima, estica tudo, então não sei o quê. Se você não faz e fizer a partir de amanhã por 20 dias, 21 dias, vai ter uma mudança, uma sensação de mudança. Depois você vai dizer, pô, não sei o que está diferente, mas estou me sentindo diferente. Tem um efeito terapêutico, Uhum. certo? Então, Certo. é a mesma coisa. A gente vai ter efeitos terapêuticos. Obrigado. Então, então vamos lá. O que é que você acredita que você vem sendo? Perguntei quem é você, mas o que é que você acha que você vem sendo? Vem sendo. No momento, né? É, Deixa eu pensar. Acho que eu ainda estou no meio do caminho para algumas mudanças. Sabe quando você sabe o que é para fazer e você não se joga muito, não não faz, talvez não passe o que deveria fazer, né? Eu passei, só para você entender, eu passei em 2020 por um processo de depressão. E aí eu tenho muito medo de acelerar demais e de esticar a corda demais como eu esticava antes, por conta do que eu vivi. Mas às vezes isso tem colocado freio em mim, isso me dá uma liberdade de quê? De não me cobrar tanto como eu era antes. Mas eu não estou conseguindo ainda andar no passo que eu deveria, falando profissionalmente, você teve um caso com medicação e tudo? tudo. Recebeu alta? Eu ainda tomo um ansiolítico, né? Eu ainda Tá, tomo uma dose bem reduzida, ainda não recebi alta total, mas dos medicamentos antidepressivos recebi, sim. certo. Então você está sendo Desde o... acompanhada por psiquiatra, né? Não, não, assim, Não? eu tenho hoje um médico da família, meu Ah, plano é a 1000, e tá, aí ele que faz o meu acompanhamento hoje, não é mais psiquiátrico, certo. certo? Tá. Mas eu recebi alta dos medicamentos psiquiátricos desde março do ano passado. Então já tem um ano. Eu recebi alta. Março de 21, certo. Beleza. Tá bom. Isso é muito importante, porque eh, como a gente tem trabalho emocional, não é somente racional, certo? A gente
tem situações onde impacta, certo? Impacta. E quando a pessoa está em processo, em tratamento, por exemplo, nesse caso, eu preciso para atender, eu preciso de um aval dele. Eu preciso que o médico ou psicólogo esteja ciente que a gente vai entrar num processo de coaching e que esse processo vai levar demandas para ele em alguma situação. Certo? Isso é responsável, isso é ético. Tá certo? Então, assim, por quê? Porque imagina, a gente trabalha uma ferramenta, isso impacta você, e positivamente ou negativamente, isso tanto faz, certo? Pode deixar você muito, muito bem, de maneira que você vai sentir uma falsa sensação de que está tudo certo e não vai mais psicólogo, ou não vai mais psiquiatra. Tô entendendo. Isso não é tão responsável, até porque o desmame desses medicamentos, você sabe que não é, não vou tomar mais não. Isso. Né? Pronto, isso é um ponto. O outro ponto é, vamos dizer, impacta, você fica down, fica para baixo, e o médico ou o psicólogo não entende, não sabe, entendeu? Então, assim, tanto para um Porque da lado, involução, né? tanto para um lado como para o outro, precisa saber. Então, Certo. acontece de cliente que faz o coaching no mesmo dia que vai para a terapia. Pronto. Sabe? Por quê? Porque aí ele meio que já descarrega, né? Porque muitas vezes, né, tem isso, né? Agora, como o processo ele tem uma data para começar e uma data para terminar, então não é uma coisa de que se impacte, vai ficar impactando o trabalho da terapia por muito tempo. Não. 10 sessões semanais vai dar 2 meses e meio, 3 meses, com alguma remarcação. Certo? Certo. Me diz aí na tua vida, de importante da tua vida, o que é que você poderia dizer assim, 5 coisas mais importantes da sua vida? Minha família, o meu relacionamento com Deus, a convivência hoje com os irmãos da igreja, profissão, que hoje eu vejo mais de uma forma não como supridora, mas como ajudadora. Eu não quero mais ter o papel que tinha antes, quando trabalhava. Eu quero ter um trabalho que seja bom para mim, que seja bom para as pessoas, né, para quem eu vou fazer o trabalho, mas nada que sacrifique todas essas coisas que eu falei antes. No lado profissional, de forma que seja colaboradora, é isso? Isso, colaboradora, sim. Não Colaboradora com o meu marido, né? Tá, não Não. de prover, da responsabilidade de Isso, prover. É isso? isso. Tá, E uma quinta coisa que é muito importante para mim tá. é a amizade. Amizade, Sim, sim. Amizades. legal. Tô rindo porque amizades também estava na do Romulo, me lembrei aqui que ele Ah, também tá. falou. É, Mas eu não tô com a dele aqui do lado comparando, não, viu? Eu só me Tá lembrei. certo. É, Então, resume a tua vida em poucas palavras, em 5 palavras, em 3 palavras, então. Essas foram as coisas mais importantes. Então, resume a tua vida em 5 palavras. A minha vida hoje, né? É, Ou certo. pode ser. Eu Deixa eu pensar. Em quantas palavras? Em 5. 5 palavras? Aham. Nossa. Paz, segurança, companheirismo,
é, tranquilidade. É diferente de paz, né? É, E fé. certo. O quanto você tem desfrutado dessas coisas mais importantes, certo? Porque você está dizendo, eu estou pedindo para você resumir sua vida em 5 palavras, não foi? Você Sim, resumiu, né? É o que trouxe você até aqui. Você está sentindo que trouxe, é o resumo da sua vida. sim. E as coisas mais importantes para você são a família, o seu relacionamento com Deus, a convivência com os irmãos, sua profissão e suas amizades, ok? Uhum. Quanto você tem desfrutado dessas 5 coisas mais importantes? O Muito, quanto? muito. Muito com intensidade, assim, aproveitando cada gota do que essas coisas podem trazer, de uma forma muito diferente de antes. Certo. Esse antes foi muito duro, não foi? Foi muito. E o quanto você quer voltar para lá? Nem um pouco, nem um pouco. Peraí, assim. Ah, eu o que é que sentimentos você tem lembrando dessa fase? Percebi que você fica mais reflexiva, mais sentida assim. Que sentimentos? Assim, de quanto eu não refletia a luz de Deus, de Jesus na minha vida. Você já estava convertida? Sim, sim. Tá, Quer dizer, eu achava, né? entendi. Mas eu acho que só depois de todo esse processo que eu comecei a entender as coisas como realmente são. E isso tem alguma conexão com o que você está vivendo hoje? Aquilo tem alguma conexão para você? Só o fato de ser um lugar para onde eu não quero voltar. É como se Você está fosse, se remetendo ao período só da depressão ou você está se remetendo a outros? não, antes da depressão. A depressão foi um freio de Deus na minha vida, Tá. para me colocar no meu verdadeiro lugar. Então o que é que a gente está falando? Eu estou por fora. Arrogância, prepotência, é, achar que eu tinha o controle de tudo nas minhas mãos. Isso era mais notado profissionalmente ou em qualquer momento, Em qualquer área? qualquer área. Não, profissionalmente não, vice. Não? Profissionalmente não. Você não é luz de Deus. Talvez com relação ao que a profissão me proporcionava, sabe? Ah, Talvez com relação ao poder que o trabalho me dava, não com as pessoas que estavam relacionadas a mim. Eu acho que tudo isso que esse poder me deu, que me dava, as pessoas mais atingidas são as pessoal. pessoas mais atingidas estão dentro desses 5 grupos, dessas 5 coisas mais importantes da minha vida. Entendi.
é interessante que depois eu posso mostrar para você no processo em que dos quatro sabotadores, os quatro inimigos do crescimento, arrogância e prepotência são os dois primeiros. Aí depois vem a vaidade e o atalho, né? Então, quando a gente vive esses caras aqui, é só queda, assim, é só ladeira abaixo. Exato. Respira. É que a gente precisa fazer isso, senão você não vai sair daqui para baixo, não. Você vai sair para cima, não é? Vou não, vou não. Eu acho importante a gente ter essa consciência de quem foi e de quem você está tentando ser. Eu acho que é importante que doa lembrar um pouquinho como é que era, que é para você não querer voltar a ser como antes. Sim. Isso é um dos a dor ela é um dos três maiores impulsionadores ou motivadores para a mudança. Uhum. Dor, medo e constrangimento. Certo? Eu acho que eu me escalo nesses três. Pronto. Porque quando a gente pensa nessas três possibilidades, a gente não quer viver com elas, não quer viver essas Uhum. situações, então a gente diz, caraca, se for para eu viver isso de novo, então tem que fazer mudança, é? Ah, então tá bom, eu vou mudar. Por quê? Porque ou tá com medo de passar por esse medo, ou preocupado de passar por essa vergonha, ou vai doer muito. Então, não Exato. quero ir nos três, então eu prefiro mudar. Né? Então, Uhum. são grandes impulsionadores assim da mudança. Me fala, olhando para isso, para esse contexto que você está falando, o que é que mais incomoda você, que você gostaria de melhorar hoje? O que é que mais incomoda com relação ao passado? Não, hoje, no caso de hoje, que você não, para Certo. O você que é que melhorar, mais uma me coisa incomoda? de hoje que está lhe incomodando e que a gente Certo. resolvendo, diz assim, poxa, isso vai pagar o processo. Estou É a, resolvendo. pro, é a procrastinação. Eu A tenho sido. palavra famosa. Mas assim, mais pelo fato não só de deixar para depois, mas de não estar remindo bem o tempo, sabe? De estar tendo algumas distrações no meio do percurso, sabe? Isso tem me incomodado. É, e uma vez eu fiz terapia também e o terapeuta me colocou, procrastinação também era uma coisa que tanto me incomodava como processo de coaching, no meu processo, né, como coach, como cliente, e também lá na terapia. E eu me lembro quando o psicólogo disse que a procrastinação, muitas vezes, ela é vista como da seguinte maneira: muitas coisas acontecem, ela é vista como uma premiação. Vê que loucura. Por exemplo, existe uma quantidade grande de gols que acontecem nos últimos 10 minutos do jogo. Uhum. Aquele jogo chato, aquela coisa sem graça. Jogo todinho, 80 minutos se passaram e não aconteceu nada. Nos últimos 10 minutos o cara vai lá e faz o gol. E aí o que é que acontece? Ele fez o gol, ele resolveu, então ele é o herói. E ali, o cara é bom demais, o cara resolve nos últimos 10 minutos. E aí, tem gente que procrastina para ouvir que no final ele é top, ele é muito bom. Ele Uhum. resolve lá quando tiver que resolver, ele vai resolver. Então existe uma procrastinação com uma falsa sensação de poder, porque você deixa para a última hora para poder dizer assim, tá vendo? Eu faço quando eu quero, eu faço, eu posso, sei fazer, eu consigo fazer. Então, eu acho que a palavra não é essa, Vê não. que maluquice. Porque assim, nesse sentido, a palavra, então, não é essa, não, porque não é isso,
Não, nem... esse Não, é uma um faceta só da exemplo. procrastinação, viu? Não estou dizendo que Oi? isso é uma faceta, assim, isso é uma face da Tô entendendo. procrastinação na visão do terapeuta, entendeu? E eu nunca Eu, tinha sido eu, dessa. eu falo mais no sentido de que eu me sinto cobrada a melhorar alguns comportamentos meus pelo fato de hoje eu estou trabalhando em casa. Então, por exemplo, o que eu ainda tenho poucos clientes, mas a tendência é que eu vá ter mais. Então, eu preciso entrar no ritmo desde já, como se eu já tivesse um número maior de clientes. E às vezes, por exemplo, eu decido, eu não vou trabalhar hoje de tarde, não, eu vou ficar assistindo É, televisão. pronto. Amanhã eu faço. Aí amanhã Não dá aparece tempo. alguma coisa e eu tenho que fazer nas carreiras. E isso me faz mal, porque eu E isso perdi pode gerar um erro, e esse erro É, pode ser fatal, é verdade. né? Principalmente com Uhum. finanças, É né? verdade. Qualquer Uhum. deslize, qualquer esquecimento, qualquer coisinha, né? Exato. Então, aí a gente tem, depois a gente pode falar sobre isso, mas existe uma coisa que se fala muito de melhorar a performance, né? De ter alta performance, né? Eu mesmo ministro um dos cursos de um dos livros do Paulo. Peraí, deixa eu dar um freio de arrumar. Que se chama O Poder da Alta Performance. Eu tenho autorização para ministrar um curso e uma palestra sobre isso. Mas as pessoas não sabem nem o que é a performance, muito menos a alta performance, né? Uhum. Então, assim, primeiro você tem que entender qual que é a sua performance, qual que é o seu desempenho. Uhum. Saber medir seu desempenho. Enquanto você sabe seu desempenho, é que você pode dizer assim, agora eu posso melhorar meu desempenho. Ou Uhum. seja, melhorar a performance. E aí aplicar a ferramenta que melhora a performance, né? Isso. Mas a gente não tem esse costume, a gente em casa. Nas empresas a gente até tem, porque existem os indicadores. Mas Uhum. em casa, né? Trabalhando com o menino correndo, fazendo barulho, como está os meus aqui, né? A televisão ligada, não sei o quê. E lógico que você sabe o que lhe atenta, o mundo sabe o que lhe atenta e o cão sabe o que lhe atenta. Então, né? Então você vai ter tudo isso à sua disposição. Tudo Uhum. isso vai estar à sua disposição, certo? É... E aí, se você entende como pode sanar isso, resolver isso, quanto é que vale isso para você? Vale muito. Vale muito porque a tranquilidade de você estar fazendo as coisas, mesmo que eu não precise hoje trabalhar tantas horas como eu trabalhava antes, até pelas escolhas que eu estou fazendo de não ser a supridora, né, e sim só colaboradora, mas aquela certeza de que está tudo dentro do controle, de que você não está atropelando nada, deixa com que essas coisas que eu citei aí, de tranquilidade, de paz, permaneçam. E eu tenho medo de perder esse momento que eu estou vivendo por conta do trabalho. Tá bom. Vamos mudar, vamos virar a página. Me fala sobre o seu casamento. Meu casamento viveu uma grande virada no momento em que eu comecei no processo de depressão. Eu deixei eu deixei aquele papel que eu achava que eu tinha, na verdade, eu meio que tomava o papel do meu marido, sabe? Por todo o contexto de trabalho, de uma vida que eu tive quando criança com minhas irmãs, de controlar tudo e tal. Então eu era a controladora de tudo. E a gente não tinha um suporte de igreja com relação a essa divisão de papéis. Então não era culpa só minha, também era confortável para Rômulo certas coisas.
pelo fato dele trabalhar longe. Então, assim, eu que tinha que fazer tudo com relação às meninas, com relação à casa, com relação a carro, com relação a tudo, porque eu trabalhava perto de casa, eu não batia cartão, eu tinha a flexibilidade que ele não tinha. Então, isso deixava a vida dele, de uma certa forma, mais confortável e a minha mais sobrecarregada. E aí, essa sobrecarga trouxe para mim, juntando aí com a questão da arrogância e da prepotência, um papel que não era meu. E aí eu precisei realmente ficar numa situação em que eu praticamente, primeiro Deus, eu dependia de Romo para quase tudo, porque eu deixei de dirigir, eu deixei um monte de coisas de fazer, eu tinha muito medo, eu só me sentia segura quando ele estava em casa, ele só chegava em casa de 8 horas da noite. Então, eu pude realmente enxergar qual era o papel dele na minha vida. E é como se a partir dali que a gente começou a construir a nossa casa em cima da rocha, que ela estava em cima da areia há muito tempo já. São Está quantos sem anos de volume. casado? Tudo bem. Ao todo de convivência, 17 anos, né? Mas a gente só se casou quando a gente já estava junto há 10 anos. A gente casou assim no civil quando estava junto há 10 anos, então, de casamento oficial, 7 anos. E isso tudo aconteceu há 2 anos, né? Então, praticamente foram 15 anos 15 aí de anos. tudo fora do lugar, os papéis totalmente invertidos. Me fala sobre... é, E aí, hoje está bem? Tá, hoje está assim. Hoje a gente tem uma cumplicidade, um companheirismo que a gente nunca teve ao longo desses 15 anos anteriores aí. Sabe, vou revelar aí uma coisa que eu vi quando a gente estava voltando Nazaré, Hum, né? Lá do musical Nazaré, né? sim. Aí eu estava sentado do lado de vocês, sei lá, para trás um pouquinho, e aí, teve uma cena legal que eu consegui perceber, né? Que você pegou e tirou aquele negócio do meio, aquele cotoco que tem no meio, e se encostou com ele e você ficou deitada nele assim, abraçadinha, né? No período da viagem ou no resto da viagem aí, eu não sei, Uhum, né? Então, isso é massa de ver, né? Isso é muito massa de ver. E que a gente uhum, não vê não é em casais dessa nossa idade, uhum. não é? Então, Isso, é. assim, eu acho que eu não sei se eu não perguntei, mas eu não acho que a idade da sua idade é tão longe da minha. Eu tenho Então, 46. 46, É. 6. Pronto, eu tenho 45, né? Uhum, Então, pronto. Então, assim, não é comum a gente ver isso, sabe? Isso é massa de ver, né? uhum, Então, muito legal. É, e como é que é a sua relação com família? Você tem seus pais vivos ainda? Como é que tenho. tá? Eu tenho os pais vivos e tenho duas irmãs. E aí, com relação à minha família, o que mudou é que por conta Eles são de... casados? São casados Tá. há 50 anos. Estão Putz, juntos há 50 anos, meus pais. que massa, velho. E aí, com relação à minha família, o que mudou é que, assim, quando lá atrás eu exerci aquele papel de controlar tudo, eu meio que afastei as pessoas, assim, não afastei.
convívio da gente passou a ser pouco e as pessoas meio que evitavam abrir suas vidas para mim, porque meio que se sentiam controladas, porque era mais ou menos assim que sempre aconteceu, sabe? Eu sempre me metia muito antes das minhas filhas. Depois eu parei já, mas assim, aquela imagem de controladora que aí eu carrego desde os meus 9, 10 anos de idade, porque eu Nossa. acabei assumindo o papel da minha mãe. A minha mãe adoeceu cedo, tem problemas de depressão muito recorrente desde muito cedo, e eu assumi o papel da minha mãe por escolha própria, né? Porque acho que ou eu fazia, na minha cabeça era ou eu fazia ou ela não fazia. E acabei que tomando o lugar dela, tomando o espaço dela, e isso fazia com que as minhas irmãs vissem a mim como mãe, apesar de ser a diferença muito pouca de idade. Uma é 1 ano e 2 meses e a outra são 4 anos. Mas elas sempre recorriam a mim com os problemas, com as coisas, tudo a mim. E depois de um certo tempo, ninguém quer saber mais, né? Principalmente quando você está na igreja, aí as pessoas não estão, aí acha que você está querendo ser melhor, quer ser certo. E aí acabou tendo esse afastamento natural. Você tá Esse, um afastamento natural dos quatro, só dos dos pais, 4, dos dos quatro. meus pais e das minhas irmãs. Assim, a gente tem aquela consciência quando alguém adoece, quando alguém está passando por uma dificuldade, quando alguém está com um problema mais sério. Nada disso é levado em consideração, essas diferenças. Então, a gente está junto, de coração. Mas no dia a dia, a gente não tem muita proximidade. Então, até hoje é assim, sabe? Até hoje é assim, porque meus pais, como todos os pais, são daquele tipo que acha que estão sempre certos e que não, você não pode dar um conselho, você não pode conversar. Então, hoje, eles não veem que se eu conversasse seria um conselho e não uma ordem, sabe? Seria uma ajuda, partindo por esse lado cristão, levando para um lado de aconselhamento mesmo. Eles não veem dessa forma. Então, eles continuam realmente sem querer muito minha opinião. Então, a relação ficou meio superficial, mas que quando é necessário, é como se nada disso existisse e a gente está lá junto, todo mundo, sabe? Sei. É mais ou menos assim a relação. Como é o nome do seu pai Marcos, e a mamãe? Graça, Seu Marco tem quantos anos? tem 71, fez agora em abril, Dona Graça. vai fazer 70. Não, 69, né? Uhum, vai fazer 70 agora. E o nome das irmãs? Segunda? Adriana e Andresa. Segunda agora ela vai Oi? fazer? Não, esse semestre ainda. Ah, Adriana. E Andresa. É tudo com A, né? É, Adriana tem quantos anos? 45. E a Andresa? 41. Tá. Ok. Você diria que existe respeito na relação de vocês? Sim, sim. Tá. Beleza. Fala agora das filhas. As filhas. São Relacionamento com duas, as né? meninas. É Bruninha E Maiara. e Maiara. Maiara tem 20 anos, foi de uma relação anterior, antes de eu conhecer Rômulo. E assim, E Bruna tem. Bruna tem 13. Tá. Pode falar. A relação com Maiara é assim, é sustentável, levando em consideração o fato de que o amor de mãe suporta muita coisa, mas assim, ela não é tão amável como Bruninha é. Ela tem muito, muito, muito da família do pai
E aí é uma pessoa que geralmente se aproxima mais um pouquinho quando está precisando de alguma coisa. Então, assim, não tem muito... Existe da minha parte, uma certa mágoa, porque ela resolveu se casar, sair de casa, enquanto eu estava saindo do processo de depressão, porque meio que ela não suportava mais viver tudo aquilo que ela estava vendo, porque eu tive muitas crises de pânico, e eu ficava com medo quando ela ia sair de casa. Eu, às vezes, queria pedir para ela não sair, para ela ficar comigo, e aí ela ficava meio agoniada, querendo sair. E acabou que, como eu te disse, né, eu recebi alta em março, mas ela casou em janeiro, no momento que a gente estava enfrentando dificuldade de todo tipo, inclusive financeira. E aí ela decidiu sair de casa quando ela achava que ela estava muito bem para sair. E aí essa estranheza ficou, sabe, até hoje. Ela ainda demonstra muito isso, essa coisa de passar dias sem falar, se não estiver precisando de nada. Mas tenho orado muito, tenho pedido muito a Deus por ela e pelo marido, que os dois estão desencaminhados. Na verdade, ela nunca foi convertida. Ela até já chegou a se batizar, tudo na igreja que, na época, ele era namorado, que fazia parte. Ele é filho de pastor, tudinho, mas se desviou. Eu digo que foi ela que desviou ele. Então, eles dois estão totalmente afastados. Ela, a gente ainda consegue uma vez ou outra chamar para ir para a igreja com a gente, mas ela não fica à vontade, e ele está totalmente afastado. Então, assim, existe essa pendência, né? Essa preocupação com o estado de vida, que é uma menina muito boa, é trabalhadeira, é assim, não é de farra, não gostam de estar em lugares, em bares, esses cantos, é só trabalhar e ficar na casa deles mesmo, sabe? Mas que se afastaram muito da família por conta dos próprios interesses deles. Mas é mais ou menos isso. E Bruninha, a minha relação com Bruninha hoje é totalmente mais leve. Quando eu trabalhava fora, e aí tinha essa carga muito grande de tanto de trabalhar como de resolver tudo, eu brigava muito por tudo com elas, sabe, com as duas. Mas Bruninha era menor, sentia mais, né? Então, assim, era uma relação pesada, porque eu chegava em casa muito cansada, muito esgotada de tanta coisa, e eu não aproveitava realmente a vida delas, né, junto com elas. Então, depois que eu decidi sair do trabalho, que também um dos motivos foi poder acompanhar ela, já que eu não tive a oportunidade de fazer isso com Maiara. Maiara foi criada por outras pessoas, assim, sempre tinha alguém em casa, e uma influência muito grande da minha mãe. Então, eu decidi também sair do trabalho por conta disso, e por isso eu creio que eu nunca me arrependi de ter saído, apesar de todos os apertos, apesar da mudança de vida que a gente teve que enfrentar, mas eu nunca me arrependi, porque eu posso realmente acompanhar ela de perto, estar Você junto com saiu ela quando desse trabalho? em março de 2020, 15 dias antes da pandemia. E aí vocês viviam só do salário de... Como é que... Depois que eu saí do trabalho, Sim. sim, sim. Assim, eu saí do trabalho, como eu tinha um bom tempo lá, eu passei ainda 3 meses a gente fazendo uma reforma aqui em casa, né, com parte desse dinheiro que eu recebi, e aí ocupou meio minha cabeça, e eu só adoeci depois que a reforma acabou. Quando eu fiquei meio sem ter o que O que fazer? fazer, aí começou a acontecer as coisas.
E até então a gente estava vivendo realmente só disso, só do salário de Rômulo. E aí foi onde começaram os aprendizados, né? Aprender a viver de uma forma diferente, aprender a valorizar certas coisas que eu não valorizava antes, porque sempre tinha o suficiente para aquele padrão de vida que a gente tinha escolhido, que a gente vivia. Então, assim, a gente perdeu drasticamente, praticamente 65% da renda da família, mas a gente ganhou muito em outros aspectos. Sim. Então a gente, então você percebe, você já percebeu e entendeu que, por exemplo, a Maiara só conheceu a mãe ah, nessa fase ou de então a Maiara conheceu você com essa questão de controle forte, né? Uhum, Ou então vivendo essa fase da depressão, que também não uhum. foi fácil para ninguém Não, dos não, quatro, né? não. A Eu Bruninha está entendo tendo a oportunidade, isso. né? E a graça de ver você numa fase, ver você se transformando, Ah, né? E isso está dando tempo, vamos dizer assim, deu tempo para a Bruninha, isso. que não deu tempo para a Maiara, Ah. não é? E aí, para não sofrer tanto, sabe, Ediel, eu optei por aquela máxima que diz que se você não pode mudar, você pode não mudar o passado, né? Mas você pode escrever uma nova história, Isso. né? Então, Eu assim, tô bem, né? Eu tô nesse negócio aí. É isso aí a gente trabalha em cima desse trem aí. exatamente. Porque se eu for pensar nesse aspecto, como trazer isso como culpa, foi esse aí não ver Maiara como vilã, sabe? Peraí, que, É me colocar no lugar. peraí, peraí que a minha internet deu aquela desestabilizada. Volta aí. Quando tu Isso começou a faz. falar, eu já não escutei nada. Aí você pode repetir tudo. Não, eu estava querendo dizer que é, se eu for pensar como culpa de não ter feito com Maiara, não ter dado a Maiara a oportunidade que Bruna teve, eu não vou, isso não vai ser bom porque eu não vou poder voltar, né? Sim. Mas em compensação também eu não, eu tento, eu vejo isso de uma forma como não ter Maiara só como vilã, né? Ah, ela foi egoísta, foi o que a vida também ofereceu para ela, né? Então É, assim, de agora em diante eu sei que a mudança, o que vai acontecer na vida dela é com Deus, né? E as nossas orações intercedendo por ela, mas eu sei que muita coisa não está mais no meu controle com relação a isso. E eu não posso ficar carregando isso, senão eu não vou sair do canto, né? você não precisa carregar isso. Nem é saudável carregar. É preciso entender. Falando em máxima, tem uma máxima que eu aprendi aqui, que é assim: nós somos vítimas de vítimas, Verdade. certo? A Maiara é vítima de, sua, mas você é vítima de Dona Graça. Dona Graça é vítima da sua avó. Quando, quando isso funciona? Quando é que a gente pode falar esse contexto dessa maneira? Quando a gente está falando de que nós nós quando estamos querendo acertar, ainda assim machucamos e É. deixamos marcas, tá certo? E às vezes a gente não quer acertar, né? É onde vem a clareza do entendimento do pecado, da natureza pecaminosa. Então, Uhum. mas a gente, em geral, os pais querem acertar. Em geral, os pais querem que os filhos vivam vidas melhores, não é? Não é isso que a gente quer? É. Mas a gente, mesmo querendo isso, a gente faz coisas erradas. Ou por aversão à nossa criação anterior, ou por repetição padrão. É verdade. Ou a gente repete, ou a gente, tentando expelir, faz uma coisa tão ruim quanto. É. Então, e aí a gente chegou num ponto interessante que eu preciso falar, é um gancho que eu preciso aproveitar, que é falar sobre as crenças, como as crenças são geradas,
certo? Então, quando eu falo de crença, eu não estou falando de seita nem de fé, de nada, Uhum. não. Eu estou falando das convicções, das leis, dos costumes naturais da sua casa, da sua cabeça aqui, da cabeça do Rômulo, da Que a gente cabeça do carrega Tiago, da da vida, minha né? cabeça. Que a gente carrega como lei. Uhum. E a gente acredita nisso, certo? Uhum. Então, como a gente acredita nisso, elas são muito fortes, elas são muito difíceis de mexer. Mas vou aproveitar a sua frase. Reescrever a nova história é poder refazer essas crenças. Uhum. A diferença é que se trabalha em crenças como adulto diferente de quando criança, certo? Então, a geração... Eu posso gerar novas crenças hoje? Sim, eu posso gerar novas crenças hoje. Só que a gente tá... É assim, criança até na casa dos 12 anos, é por isso que a Bruninha ainda teve uma graça, uma bênção de que 2000, né, da sua saída, desse momento de recuperação para hoje, e está melhorando e tudo mais, ela teve aí o último tempo, aqueles últimos 10 minutos do jogo, É para verdade. construir uma nova história. Mas o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, o que é que acontece? De 0 a 12 anos, na média, tá certo? 12, 11,5, 12,5, 13, mas 12 é a referência, né? A gente absorve essas coisas que nos falam e que nos acontecem com mais facilidade. A gente não nega, a gente absorve. Né? Aquela historinha de que criança é feita uma esponja, ela absorve essas falas. Que falas, Adiel? Tanto faz ser você é linda, e ouvir isso direto, tá certo? Como dizer assim, você é muito lerda, você vai servir para nada, você não vai dar para nada. Né? Ah, A gente não ouve essas palavras. Não estou dizendo a gente. uhum. Você não tem escutado nenhum desses três exemplos. Eu era Mas, muito mandona. pronto, mas você sabe que você ouviu que tem pai que fala essas coisas. Sim? É. E quer seja pai, quer seja substituto, quer Uhum. seja avô, entendeu? Tutor. Então, essas falas sendo faladas repetidas vezes, elas são absorvidas como verdade. Uhum. Tá? Então, se uma criança recebe que ela é linda durante toda a sua infância, até os 12 anos, tá certo? Vai demorar muito ela, depois dos 12, para alguém dizer várias vezes que ela é feia e ela ter dúvida, será que eu sou linda ou eu sou feia? Quem diz uma vez, nada afeta, Uhum. entendeu? Uhum. Mas quando escutou que ela sempre era uma menina feia, certo? Desengonçada, e qualquer desses adjetivos que não vão ajudar na Autoestima, infância, né? né? E ela vai acreditar. Porque quem é que fala essas coisas? As pessoas que são autoridade ou referência para ela. Os pais, os substitutos, os professores, tá certo? Então, quer dizer, essas são as pessoas mais próximas e que têm maior poder para colocar uma crença na vida das crianças. E aí, para tirar, tá certo? Sim, para botar. Ou é por repetição, já falei, dei o exemplo de repetição, ficar ouvindo isso tantas e tantas vezes, ou é um forte impacto emocional, certo? Então, por exemplo, uma criança que recebe um abuso, certo? Aquela cena, por mais que ela lá no futuro ela não lembre direito, não tem crianças que têm um passado desaparecido, assim, ela não lembra da Uhum. infância, pessoas que têm uma infância que ela não lembra, coisas e atos assim vazios e buracos negros assim, muitas vezes essas coisas estão relacionadas a situações traumáticas, né? Uhum. A momentos de forte impacto emocional. Então, pode ser a perda de um pai, né, de uma mãe, pode de um avô, ou seja, pode ser aquela coisa, pode ser um constrangimento muito forte na frente de outras pessoas. Tem várias razões e várias situações que causam que para o adulto aquilo ali ele nem percebeu, né? Não tem aquele ditado que diz assim que quem bate não sente, né? É Quem não verdade. lembra, quem bate não lembra, né? Uhum. Então, mas para a criança aquilo impactou, certo? E aquilo pode ser uma coisa que fique,
e que prenda a criança, que trave a criança em alguma situação, certo? E aí essa criança vai virar um adolescente com essas restrições, que vai virar um jovem com alguma dificuldade, que vai virar um adulto com uma disfunção, tá certo? E que essa disfunção pode trazer resultados péssimos no âmbito profissional, no relacionamento do conjugal, no criar dos filhos. Aí vai depender de qual que é a situação. Então, como que a matriz, como é que a crença funciona? De 0 a 12 anos, é quase que sem defesa, certo? O que chega é aceito. Por repetição ou sob forte impacto emocional. Depois dos 12 anos, como é que se resolve? Com repetição e sob forte impacto emocional. Só que, para fazer com repetição, precisa repetir. E repetir precisa disciplina, vontade, um motivo para isso, tá certo? Então, na adolescência é muito difícil que isso aconteça. É difícil, não estou dizendo que não acontece, é mais difícil. Então, isso só vai acontecer tomada essa consciência, isso na fase adulta. É a pessoa saber que isso existe, saber que pode mudar, porque muitas vezes você acha que você é assim e vive a síndrome da Gabriela Isso. e que vai morrer assim. Mas se você descobrir que você pode mudar, tá certo? Você pode dizer assim, caraca, isso pode mudar? Pode. De que jeito? Ou por repetição ou sob forte impacto emocional. Beleza. Então, quer dizer que eu posso ter algum estágio, alguma quantidade de uma restauração no relacionamento com a Mayara? Pode. Entende? Se você entender, primeiro entender que isso é possível. E entender que mesmo a Mayara com 20 anos, você pode ajudá-la a tomar essa consciência e mudar de vida e a mudar isso. E a mostrar que você não é mais aquela Andréa, tá certo? Ela deve estar vendo mudanças, ela deve estar percebendo essas mudanças, mas eu posso dizer a você que ainda pode ser mais intenso. Vou usar uma palavra sua hoje. Isso pode ser mais intenso. E pode ser intencional, certo? Então, talvez haja algo mais além de orar. Você não vai deixar de orar, mas pode ter algo mais a ser feito que parta de você, tá certo? Que não é que não vai ser uma coisa de resultado certo, porque é outra vida que a gente está falando, né? A gente pode conversar sobre a sua vida, mas sobre a vida da Mayara é uma coisa assim, é uma ação sua que vai melhorar de você para ela e que pode trazer frutos maravilhosos, entendeu? Isso pode acontecer, certo? Certo. A gente já está chegando no fim. Eu tinha dito que eram 2 horas, né? Isso. É o grande desafio meu como coach é fazer a sessão em 2 horas, mas a gente vai em cima disso. Eu vou fazer aquela ferramenta que eu disse a você, que é a régua, mas o nome dela não é régua, tá? O nome dela é Mapa de Autoavaliação Sistêmico. Esse mapa, ele norteia as 11 áreas, tá certo? Então, Certo. o centro é o 0. Espera aí que eu não estou vendo. O centro é o 0. Cada tracinho desse é uma nota que vai até 10. Certo. Espera aí, que com o dedo está melhor. 10. 10. Uhum. 10. Certo? E aí Certo. você não consegue ler, mas os pilares são espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Uhum. Tá bom? Tá bom. Fechou? Fechou. Então, deixa eu botar aqui seu nome. Deixa eu ver aqui. Só uma coisinha aqui. Tá pronta? Sim. Essa é uma ferramenta cognitiva onde eu vou trazer um pouquinho de emoção para dentro dela, certo? Certo. Então, o que é que você vai fazer agora? Isso é uma... E aí é onde você vai, pelo menos, entender ou ter uma noção do que é que a gente pode fazer nas sessões futuras, certo? Como que Certo. funciona isso? É uma noção, é uma degustação, vamos dizer assim, certo? É aquele iogurtezinho que a gente toma no supermercado para comprar o iogurtezão, certo? Então, vamos lá. Para melhorar a sua concentração
certo? Eu vou pedir a você, para você fechar os olhos, você vai seguir meus comandos, e depois vai chegar uma hora onde eu vou pedir notas. Eu vou dar parâmetros para você, e aí você vai dar a sua nota. Entendeu como é que Certo, funciona a ferramenta? entendi. Beleza. E aí eu fico o tempo todo de olho fechado. Daí tem uma hora que eu digo, pronto, agora abre o olho e tal, certo? Certo. É... Agora, meu filho. Existe do ovo. Aí por isso que eu vim para o quarto. O meu tocador agora não quer. Reiniciei, deixei ele descansando no horário que ele estava indo, querendo acordar e tudo. Meu pai do céu. Não pode nem trazer. Espera aí. Tá ouvindo? Bem longe. Agora eu tô ouvindo. Bem longe. Agora eu tô ouvindo. Tá bom. Tá bom? Porque se aumentar Tá. mais, nem eu me escuto aqui. Pronto, tá bom. Tá. Então, vamos lá. Consegue escutar um pouquinho ainda? Consigo. Tô conseguindo. Tá. Seguinte. Você vai fazer primeiro a gente vai fazer um exercício de respiração, tá certo? Então, a gente vai fazer essa ferramenta de reflexão, né? Para que você possa entender mais sobre seus resultados atuais, certo? Então, você está no controle o tempo todo, você não vai ficar hipnotizada, nem vai ficar no mundo paralelo, nem nada, nem presa, nem nada, certo? Você só vai fechar o olho, tá? E para se concentrar, eu vou pedir para você continuar de olho fechado, só isso. Certo. Né? Então, essa música é só por enquanto para ter uma presença só. Tá. Respira fundo. A gente vai fazer essa respiração agora. Primeiro você pode estar de olho aberto. Então, imagina a sua mão aqui na altura do umbigo, com a face para cima assim, ó, com a palma para cima. Aí você vai respirar e vai respirar subindo essa mão. Inspira, vai virar, vai segurar. E aí expira lentamente, vai descendo essa mão, olhando para a mão. Certo. Eu só quero aumentar sua concentração. Tá. Então, mais uma vez, vamos subindo. Inspira. Segura. Expira. Mais uma vez. Inspira. Você está sentada confortavelmente? Estou. Tá bom. Então, pode fechar os olhos. Esse momento ele é único, tá? E ele é só seu. Sinta a sua respiração ainda, suave, profunda. Perceba, na medida que você respira e sente o ar entrando e saindo, seu corpo vai ficando leve. Minha voz vai conduzindo você a um estado profundo de relaxamento e de paz. Suas pálpebras vão relaxando. Se existe algum músculo tenso, perceba esse músculo e deixe ele relaxar. Como se estivesse desligando ele por um tempo. E cada vez mais. Percebendo essa respiração, sua inspiração, deixando aprofundar cada vez mais um estado sereno e de relaxamento. Imagina que você, enquanto você respira, por um longo suspiro, músculos relaxando, vá deixando eles relaxar, seu pescoço, ombros, o tórax, o abdômen, os braços, as pernas, joelhos e os pés. E você vai se sentindo mais leve. Relaxe de maneira profunda, mantendo-se acordada. Você vai entrando numa frequência única sua, sentindo-se muito relaxado.
Quero que agora você se imagine dentro de um cinema com uma tela enorme. E na sua frente, nesse cinema e nessa tela, vai passar o filme da sua vida. Área por área, pilar por pilar. Respira fundo. Vamos começar pelo pilar espiritual. Você dedica tempo para o seu relacionamento com Deus? De que forma você avalia a quantidade de tempo que você dedica para Ele? E a qualidade desse tempo? O quão é importante esse momento entre você e Deus? Agora no pilar parentes, representado pelo seu pai, pela sua mãe, por suas irmãs. A sua relação com eles, como ela anda, o estado em que ela está nesse momento, a quantidade de beijo, de abraço, de tempo de qualidade, respeito mútuo. Pelo pilar saúde, você vai vendo nesse filme como você tem vivido esses últimos dias e meses. Que práticas são saudáveis e você tem vivido? Que coisas precisam ser deixadas de lado? Porque o seu corpo, ele é importante. Ele é templo do Espírito Santo. O quanto você tem dormido, como você tem se alimentado, como você se sente diante do espelho. Agora, pelo pilar profissional, e você começa a perceber a tua carreira, a tua trajetória. Você está feliz com o que você faz hoje? Com os resultados que você vem tendo? Com os resultados que você traz para os seus clientes? Olha para você, se perceba. Respira fundo. Olha para suas amizades, amigos de verdade, amigos que você pode ter a confiança plena, eles podem confiar em você. Olha para os momentos de sua diversão, de seu lazer. Olha para o seu casamento, para a cumplicidade, para o carinho, para o afeto, para o sexo de qualidade, em quantidade adequada, para o abraço, para o olho no olho. Olha para tuas filhas, a relação com elas. O quanto você tem crescido profissionalmente, quanto você tem crescido intelectualmente. Quanto você lê, quanto você estuda, quanto você se atualiza, quanto você se dedica. Suas finanças estão como você planeja que estejam, as contas, os planos, os projetos, os investimentos. E o emocional. Como você acorda, como você encara e enfrenta cada dia. Com leveza, com alegria, com gratidão, com palavras boas, expressões tranquilas, ou com raiva, tensão, estresse, apego, angústia, ansiedade. Respira. Vou contar até 3, você pode abrir os olhos. 1, 2, 3. Profundo, né? É. É difícil de abrir os olhos. Agora vamos marcar a ferramenta? Vamos. Vamos marcar essas notas. Quanto que você dá
para o seu relacionamento com Deus? De 0 a 10. 5. Foi 5. 5. Quanto que você dá ao relacionamento com seus parentes? São todos aqueles que não moram debaixo, né, de você, do seu lado, da sua casa. Também Sua 5. mãe não mora com você, não, né? Sua mãe e seu Não, pai. não. Tá. Não. 5 também. Qual a nota que você dá para o seu conjugal? 7. Preciso melhorar algumas coisas. 7? Sim. 7. Tomando para mim a responsabilidade de melhorar algumas coisas. Filhas? 6. Social, são as amizades e o lazer. 6. Saúde. 4. Servir. Eu não falei sobre o pilar, mas é o pilar onde você ajuda pessoas de alguma maneira com dinheiro ou não, ou com ouvido, né? Ou com paciência, mas são pessoas que não têm nada para te dar em troca. Isso 8. é servir, de 0 a 10. Intelectual. 8 também. Financeiro. 8. Profissional. Aí tem a ver como eu me sinto, ao que eu entrego aos meus clientes, mais ou menos isso, né, que você São falou. seus resultados. Qual a São alegria, seus né? resultados. Certo. 7. E o seu emocional. 8. Tá, só um minutinho, tá? Veja, entenda que se a gente conseguisse tirar 10 em todos os pilares da vida, certo? Não é a perfeição, é um grande momento na vida, tá? Lugar nenhum, tá? E eu quero convencer qualquer um. Não existe 10 a vida toda, mas existem momentos de 10 Sim, sim. A gente vive isso em alguns momentos. Existem momentos de plena felicidade, de plena alegria em alguma área. E essa plena alegria, plena satisfação é o 10 daquele momento. Entendo. Entende isso? Então, esse foi o seu resultado. Certo? Olhando para ele do jeito que ele está agora. Roda. Rodar? Rodar. Dá para rodar? Não. Não, porque tem umas linhas aí reta, a roda não anda, não. A roda não anda, né? Não tem como Não, não. Vai ficar capenga aí um bocado de canto. Quando você olha para isso e vê que nesse dia de hoje, nesse retrato, não está rodando, não roda. Tem, às vezes, alguma coisa que roda cambaleando. Essa aqui não roda. Não. É isso ou não? Isso, não roda, não. Então, existem aqui disfunções. Tem coisas que não estão funcionando. E quando a gente põe para funcionar, tá certo? Aí a gente começa a ter resultados. E essa é justamente essa ferramenta que eu te falei, que a gente vai ver no processo de quinzenalmente. E é onde a gente pode perceber, porque, por exemplo, hoje eu marquei, tá com a data, tá seu nome, tá com a data, mano, eu vou pintar de azul, aí depois eu pinto de amarelo, e a gente vai olhando e eu vou marcando aqui. Por exemplo, 9, pintei de rosa. Então, eu marco que dia 9 eu marquei, e depois. Então, a gente vai conseguindo comparar os seus resultados com a sua régua. Porque o seu 10, o seu 8, o seu 6 é seu. Entende? Faz sentido isso para você? Sim, total. Porque a gente não tem que se comparar com os outros. O seu processo é seu. É a sua dedicação, é o seu envolvimento, é o seu esforço. O do Rômulo é outro, o do Ediel é outro, o da Elga é outro. Então, não tem como a gente ficar comparando o mapa meu com de ninguém. É o meu comigo mesmo daqui a tanto tempo. 0 na saúde, eu estava obeso. Depois eu mostro uma foto para você. Com 23 quilos a mais, mais ou menos. Caramba! Então, e aí eu te pergunto, André, qual é o pilar ou os 3 pilares que você tem que focar? O primeiro de todos é essa disciplina aí com relação ao relacionamento com Deus, devocional, todas essas coisas que eu não tenho uma regularidade.
E aí isso meio que me puxa para baixo todo dia, porque eu sei o quanto é importante para mim, até por todo esse processo de mudança, mas eu acabo não cumprindo, por conta de acordo, aí começa a me ocupar das coisas, quando vê, não fiz. Passou o dia e eu não fiz. E aí eu fico mal por isso, Sim. porque não é só uma obrigação, é a importância que aquilo, no dia que eu faço, eu sei o quanto eu consigo conduzir as coisas de uma Os forma diferente. resultados são outros do dia, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, em primeiríssimo lugar é isso, Ok. Segundo pilar, saúde. terceiro pilar. É a parte dos parentes, porque apesar dessa frase que eu uso de que a gente está junto quando precisa, eu sei que os dias estão diminuindo para os meus pais. Sim, Aí eu não quero ficar com essa sensação de que eu perdi esse tempo, não, perfeito. que eu ainda tenho. Parentes. Depois, tem mais dois. Depois, essa questão aí com as meninas, com filhas. E por último, Aí me lembra quais são os outros? tem emocional, espiritual, já foi, parente, conjugal, social, servir, intelectual, financeiro e profissional. Conjugal. Você focou, exceto saúde, que é com você, o resto são quase todos os pilares relacionais, né? Que Hum? tem um relacionamento.